Mais uma classificação no sufoco e um jogo ruim do time do Galo. Bora falar desse empate entre Galo 2 e Bragantino 2 pela Copa Sul-Americana? Para quem não me conhece, meu nome é Douglas Araújo e você está no Minuto 13. Pois bem, meus amigos, Galo classificado mais uma vez nas quartas de final da Copa Sul-Americana, eliminou o Red Bull Bragantino, mas mais uma vez a equipe sofrendo para conseguir a classificação. O Galo, em jogos de mata-mata, tem tido jogos bem complicados, bem sofríveis, se classificando ali no limite da emoção, e eu confesso que isso me preocupa muito. A gente viu isso contra o Ceará, a gente viu isso contra o Juventude e mais uma vez contra o Bragantino. Em pelo menos 2 desses 3 jogos o Galo tinha a vantagem por ter conseguido a vitória no jogo de ida. E no jogo de volta o time não conseguiu administrar bem a vantagem. É algo que esse time tem demonstrado ter problemas, para além daquilo que o time desempenhou dentro de campo. O fato do Galo não saber administrar um duelo de mata-mata em que tem a vantagem construída no jogo de ida é algo que me preocupa muito para a sequência da Copa Sul-Americana e também para o jogo da Copa do Brasil de semana que vem. No jogo de ontem, o Galo contou muito com a sorte para conseguir a classificação e principalmente mais uma vez com o Everson fazendo uma atuação gigante, mais uma vez o melhor em campo, mais uma vez o jogador que evitou uma tragédia, ele que garantiu ali, com defesas importantes, garantiu a vitória no jogo de ida lá em Bragança Paulista. E ontem na Arena MRV, mais uma vez, principalmente no primeiro tempo e na reta final do segundo tempo, o que ele fez ali foi o que garantiu, as defesas que ele fez foi o que garantiu a classificação do Galo para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Mais uma atuação gigante, mas isso me preocupa. O Everson, é muito bom a gente ter o Everson, é muito bom ter o Everson salvando a pátria do Galo mais uma vez, mas para mim é preocupante o tanto de vezes que o Everson se tornou o personagem principal em jogos de mata-mata. O time do Galo tem tido uma desatenção muito grande, a gente vai tentar esmiuçar um pouco isso ao longo do vídeo. A defesa do Galo ontem completamente desligada, principalmente no primeiro tempo e na reta final do segundo tempo. E se não é o Everson tendo mais uma vez uma grande noite, uma noite de Everson como já estamos acostumados, se não fosse isso, a gente teria tido ali uma noite trágica de eliminação em casa diante da torcida do Galo. Mas falando um pouquinho do jogo, o Galo foi escalado da seguinte forma pelo Barba Domingues. O Galo entrou em campo com o Everson no gol, Natanael na lateral direita, Juan e Vitor Hugo na zaga e Renan Lodge na lateral esquerda. O meio de campo, a dupla de volantes foi Alan Franco e Maicon. O meio de campo teve Vitor Hugo, Bernard e o Coelho, sendo aquele jogador no primeiro tempo que atuou mais pelo lado direito. E na frente o Reinier foi o homem de referência. O Cassierra acabou indo para o banco mais uma vez, ele que foi titular contra o Grêmio. Na minha visão tinha feito um bom jogo contra o Grêmio, mas o Barba resolve mais uma vez colocar o Reinier com aquela ideia de dar mobilidade ao time do Galo, não ter aquele homem de referência igual o Cassierra costuma ser, pela altura, para conseguir brigar por aquelas bolas longas, aquelas bolas quebradas que vem muitas vezes da defesa, aquele chutão. Tenta apostar mais uma vez no Reinier, que fez um bom jogo contra o Remo, mas nos 2 jogos contra o Bragantino acabou não conseguindo repetir a boa atuação, não conseguiu ser aquele jogador de mobilidade, aquele jogador que sai um pouco da área, que ajuda a abrir espaço para os companheiros. Acho que a circunstância do jogo também não ajudou muito. Não, para mim não era um jogo ali para se ter o Reinier, dado aquilo que a postura do Bragantino, daquilo que se imaginava que o Bragantino poderia fazer, aquilo que o Bragantino de fato acabou fazendo. Então, para mim, não era um jogo para se ter um atacante móvel ali como o Reinier. Para mim, esse foi um erro do Barba na escalação. E o Bragantino, por outro lado, veio com uma escalação bem ofensiva. O Cleiton no gol, o Agostinho Santana na lateral direita, Pedro Henrique e Gustavo Marques na zaga e o Juninho Capixaba na lateral direita. O Eric Ramírez sendo o único volante de ofício, de fato, da equipe do Red Bull Bragantino. E aí, Rodriguinho, Lucas Barbosa, Herrera,
Vinicinho e Isidro Pita. Um time bem ofensivo para tentar ali buscar a classificação mesmo. O Bragantino chegou na Arena MRV por tudo ou nada, e a postura do Bragantino desde o início do jogo já se mostrou dessa forma. O time começa o jogo dando a saída de bola, a partir do momento que o Cleiton quebra a bola para o campo de ataque, o Bragantino já tenta ocupar muito o campo ofensivo da equipe do Galo, tanto que consegue ali pressionar bem a saída de bola do Galo, quando o Galo retoma a bola ali naquele bate-rebate, só que o Galo não consegue ter conforto para sair para o jogo, né? Tanto que o Maicon acaba errando um passe para o Juan, deixando ele numa situação muito complicada. Ele dá um passe de qualquer jeito para o Everson tem que quebrar essa bola pela linha lateral, e tudo isso acontece porque o Bragantino já começou o jogo subindo a pressão. Já começou o jogo ali com 6, 8 jogadores já ali tentando ocupar o terço final do time do Galo, para tentar mesmo sufocar a saída de bola do time do Galo, para tentar ali dificultar ao máximo a saída de bola, porque todos os times que enfrentam o Galo sabem que o Galo tem muita qualidade na saída de bola, principalmente pelo fato de ter o Everson, que é um goleiro que sabe jogar muito bem com os pés, que sabe encontrar bem os espaços. Então, quanto mais você sufoca o time adversário, menos tempo você deixa para o seu goleiro pensar na saída de bola e obriga ele a tentar se livrar o mais rápido possível. Então, ali o Everson foi obrigado já nos primeiros segundos a quebrar a bola pela linha lateral, e no arremesso lateral você já viu o Bragantino ocupando muito espaço, já encaixando as suas marcações individuais para tentar pressionar a saída de bola do Galo, e essa foi a tônica de todo o primeiro tempo e que acabou dando muito certo para o lado do Bragantino. Dificultou muito a saída de bola do Galo. O Galo em vários momentos não conseguia encaixar bem ali a transição para o ataque, então o Bragantino acabou conseguindo anular muito bem a saída de bola do Galo, e aí recuperava a posse de bola, tanto que o primeiro tempo o Bragantino teve 61% de posse de bola. Foi um time que pressionou muito, conseguiu ter o controle das ações, criou muitas oportunidades, finalizou muitas vezes. Era um time que não estava com medo de finalizar. Achava espaço, finalizava, seja de fora da área, seja conseguindo criar espaços ali para finalizar dentro da área do Galo. Mas foi um time que pressionou muito bem o time do Galo e conseguiu executar muito bem isso no primeiro tempo. O Galo encontrou muitas dificuldades, tanto que a primeira boa oportunidade que o Galo criou foi só aos 15 minutos do primeiro tempo, numa jogada individual do Vitor Hugo pelo lado direito, num cruzamento que achou o Bernard ali, que acabou finalizando muito fraco. Né, o Cleiton acabou tendo uma defesa muito tranquila, mas o Galo viveu de lampejos individuais ali no primeiro tempo, não conseguia furar ali a marcação do Red Bull Bragantino, não conseguia pisar muito na área adversária. O Bragantino, por sua vez, foi encavalando chances, foi colocando seus jogadores ali no campo de ataque, ali na linha de defesa do Galo, para incomodar mesmo a saída de bola do Galo, e em muitas oportunidades a gente percebia o time do Red Bull Bragantino alocando muitos jogadores por um lado do campo, né, 3, 4 jogadores ali para o mesmo lado do campo, e isso abria espaço principalmente pelo meio, tanto que o Bragantino teve 2 finalizações muito perigosas de fora da área, que o Everson apareceu muito bem para fazer a defesa, nesse tipo de situação. A primeira foi nesse tipo de situação, o Bragantino trabalhando a bola ali com 4, 5 jogadores pelo lado esquerdo. O Juninho Capixaba acha bem ali um jogador que me fugiu agora quem que era, pelo meio, e aí o jogador acha muito espaço. O Bernard ali demorou para conseguir chegar na marcação. O Alan Franco estava de costas quando ele foi tentar ali se aproximar ou tentar fazer o corte, acabou não conseguindo chegar a tempo para fazer o corte, então a bola sobra ali com um espaço muito grande para o jogador do Red Bull Bragantino. O Bernard chega até a atrapalhar um pouco ali a condução, mas aí o Vitor Hugo na cobertura não consegue fazer a marcação, e aí sobra pro jogador do Red Bull Bragantino finalizar de fora da área. Então foi um primeiro tempo em que a gente viu o Red Bull Bragantino sem medo de atacar, pressionando muito o time do Galo e criando esses espaços para finalizar. Tanto que no final do primeiro tempo, antes do primeiro gol, a gente vai falar com mais calma do primeiro gol, antes do primeiro gol, ali nos acréscimos da primeira etapa, um dos últimos lances de ataque do Red Bull Bragantino, eles conseguem fazer uma triangulação onde você tem 3 jogadores ali trabalhando a bola, você tem um jogador atraindo o Renan Lodge, né, e aí um outro jogador com o Bernard marcando, e um outro jogador que o Reinier estava marcando ali para conseguir, para tentar
abafar um pouco essa jogada do Red Bull Bragantino. Só que ali num jogo de igualdade numérica na marcação, num 3 contra 3, uma boa troca de passes ali, você consegue achar o espaço, foi isso que aconteceu. O jogador da ponta atraiu o Renan Lodge para a ponta esquerda, isso abriu espaço para o jogador que estava sendo marcado pelo Bernard, o jogador que vem de trás toca, recebe, e aí tem todo o espaço ali que essa troca de passes deixou, e ali ele conduz, finaliza e quase que acaba abrindo o placar. E aí, na sequência, no último lance do primeiro tempo, vem ali um momento de maior desatenção do time do Galo, porque era um lance em que era praticamente o último lance do primeiro tempo, gente. Era só furar a bola e acabava o primeiro tempo com 0-0. Mas aí o Everson cobra a falta, mandando ela para o campo de ataque. A tendência era o Galo conseguir brigar ali e manter a posse da bola no campo de ataque, mas aí a defesa do Red Bull Bragantino espana a bola para frente. E aí tem um buracaço ali no meio de campo, entre os dois volantes e os zagueiros. E ali o Pita sozinho consegue escorar bem pro Herrera. O Herrera vai avançando pelo lado direito, volta a bola pro meio, né? Nesse momento a defesa do Galo tenta se recompor correndo para trás. O Herrera rola a bola pro meio pro Isidro Pita, que com o espaço domina, finaliza. O Everson faz uma ótima defesa. No rebote, o Herrera rola para trás, vem outra finalização. O Everson, na verdade, o Herrera tenta finalizar ali quase sem ângulo. O Everson defende outra vez, mas aí a bola sobra de novo para a equipe do Red Bull Bragantino. E aí o cruzamento rasteiro, achando o Eric Ramírez livre do outro lado. Mais uma vez o Red Bull Bragantino chegando com muitos jogadores no campo de ataque. E isso acabou sendo crucial aí para o primeiro gol. O Eric Ramírez chega sozinho como elemento surpresa. Tinha muitos jogadores do Galo na área também. E ninguém ali para ter essa leitura, para tentar se aproximar ali do Eric Ramírez, que vinha de trás. A finalização dele rasteira, abre o placar, 1-0, era muito justo por aquilo que o Red Bull Bragantino produziu, e parecia que era pouco, porque o Red Bull Bragantino simplesmente dominou o primeiro tempo do começo ao final. O Galo passou muita dificuldade no primeiro tempo, o Red Bull Bragantino fez por merecer sair na frente do placar, e isso preocupou demais a torcida do Galo, o time do Galo. Foi assim um primeiro tempo muito ruim do Alvinegro. Já no segundo tempo, a postura do Galo muda um pouco. O time busca ter um pouco mais a posse de bola, busca tentar ter o controle mais das ações, né, para já buscar o empate nos primeiros minutos do segundo tempo, e aí consegue achar um gol, né, numa jogada de escanteio. O Bernard cobra escanteio fechado na primeira trave, o Pita é quem faz o corte para o meio, e aí o Maicon aparece sozinho, finaliza de primeira, manda a bola para o fundo das redes, empata o jogo. E ali, depois que empata o jogo, parecia que o jogo começaria a ficar no controle do time do Galo. O time do Galo passou a ter um pouco mais o controle da posse de bola, parou de deixar o Bragantino confortável, e o Bragantino parou de deixar o Bragantino ter mais ali as ações de posse de bola. O Galo passou a disputar mais isso e começou a ter um pouco mais do controle da posse de bola, começou a criar mais alguns espaços. E aí, ao longo do segundo tempo, o Barba Domingues faz algumas mexidas, e dentre essas mexidas ele desloca o Coelho lá para o lado esquerdo de ataque, né? Ele entra com a Laminda e o Cassierra, e depois mais para frente com o Cissé e o Vitão, né, o Vitão bem mais pro final do jogo, né, mas nessa substituição onde ele coloca o Alaminda no jogo, ele desloca o Coelho lá pro lado esquerdo. O Bernard sai, e aí o Coelho acaba ocupando essa função do Bernard lá pelo lado esquerdo. O Galo vai tentando ali ter o domínio das ações de bola, quando tudo parecia que o jogo ficaria muito tranquilo, porque principalmente ali da metade do segundo tempo para frente, o Bragantino pregou em campo, né, o time do Bragantino já não conseguia mais ter as ações que teve no primeiro tempo, conseguir pressionar a defesa do Galo igual conseguiu no primeiro tempo. O Bragantino estava muito pregado em campo, então o jogo parecia estar à feição do Galo, mais tranquilo. O Galo começava a pisar mais no campo de ataque, né, quando tudo parecia que a coisa caminharia para uma classificação tranquila, não brilhante, mas tranquila para o time do Galo. O Wagner Mancini coloca o Sacha em campo, e aí acontece a lei do ex, né? Aí vem a jogada do escanteio, e aí para mim nesse lance, falha do Renan Lodge, que estava ali na primeira trave, né? Eu não consegui entender muito o porquê
do Renan Lodge estar na primeira trave em uma jogada de escanteio que seria claramente aberta, né? O jogador era um escanteio para o lado direito, o jogador que ia cobrar o escanteio iria cobrar com a perna direita, então era provavelmente um cruzamento aberto, como de fato foi. O Renan Lodge fica na primeira trave, a cobrança vem, e aí o Renan Lodge demora para sair, né? Ele fica ali dando condições para o Eduardo Sacha, então vem a cabeçada para o meio, o Eduardo Sacha aparece livre ali no meio da área para fazer o gol da virada, o gol que coloca mais uma vez o Red Bull Bragantino em vantagem no placar. Então, para mim, um vacilo do Renan Lodge, que não saiu ali da posição que ele estava e deixou o Eduardo Sacha em boas condições para colocar o Bragantino de novo na frente do placar. E aí, mais uma vez, a tensão toma conta, o time do Galo fica muito nervoso, o Bragantino volta a crescer na reta final do jogo, volta a subir a marcação com muitos jogadores ali no campo de ataque, e numa dessas quase faz o terceiro gol ali, aí seria praticamente sacramentar o placar, né, a favor do Red Bull Bragantino. Um vacilo ali da defesa do Galo, o Red Bull Bragantino retoma a posse da bola do lado esquerdo, e aí vem uma finalização totalmente errada do jogador do Red Bull Bragantino. Ele tenta finalizar de primeira ali, mas o chute sai muito torto. Só que no que sai torto, acaba virando um passe para um jogador do Bragantino que estava ali do lado direito, nas costas do Renan Lodge. Livre ali. Eu já não consigo culpar tanto o Renan Lodge, porque não é algo esperado, né? Você espera que o cara vai finalizar do jeito que ele fez ali, mas aí a finalização pega todo mundo desprevenido, né? E aí, ao invés de finalizar, ele tenta tocar para o meio para o Sacha, que estava ali livre, só que o passe sai muito errado, a bola vai para fora, e aí foi o grande lance de sorte do Galo. Uma tomada de decisão errada do Red Bull Bragantino custou caro para a equipe do interior paulista. E aí, quando tudo se encaminhava para uma decisão por pênaltis, aparece o Coelho mais uma vez. E aí, a ironia do destino, né? No primeiro tempo, o Red Bull Bragantino faz um gol num vacilo da defesa do Galo, né? Num bate-rebate ali, ela sobra pelo meio com o Pita e aí consegue fazer a ligação ali e toda a jogada. E aí o gol da vitória, o gol que garante a classificação do Galo é mais ou menos parecido, né? A defesa do Red Bull Bragantino vacila mais ou menos ali no mesmo espaço que a defesa do Galo vacilou no primeiro tempo. E aí o Coelho consegue retomar a bola, avança em velocidade, consegue ali um corte mínimo ali para dar um mínimo de espaço para finalizar, e aí também contou com o vacilo do goleiro Cleiton, que estava mal posicionado demais no lance da finalização do Coelho. Não foi nenhuma finalização muito forte do Coelho, mas como o Cleiton estava muito mal posicionado, o chute acabou indo para o gol ali e garantindo a classificação do Galo. O Coelho mais uma vez aparecendo aí, 2 gols aí nesse duelo contra o Red Bull Bragantino, um lá em Bragança Paulista e agora o gol ontem na Arena MRV, o gol que garantiu a classificação da equipe do Galo, o gol que colocou o Galo nas quartas de final, mas no frigir dos ovos foi uma atuação ruim mais uma vez da equipe do Galo, uma atuação em que o time do Galo pouco produziu, né, e uma queda drástica de desempenho em relação àquilo que a gente viu no domingo contra o Grêmio, que é assustador. Assim, me assustou a diferença do nível de atuação. Né? Claro que são situações completamente diferentes, né? Querendo ou não, é um jogo de pontos corridos e de mata-mata. Eles são diferentes em níveis de concentração, em níveis de desempenho, em níveis até mesmo do que a equipe adversária costuma apresentar. Foi uma situação completamente diferente, mas o time do Galo não pode entrar desligado da maneira como entrou. Mais uma vez, o time do Galo, tendo a vantagem construída no jogo de ida, não consegue desempenhar um bom jogo de volta. Foi assim contra o Ceará, em que nos acréscimos o time do Galo conseguiu achar um gol que levou a decisão para os pênaltis e a estrela do Everson brilhou. Contra o Juventude da mesma forma, né, achou um gol no finalzinho ali que garantiu a classificação. E ontem, mais uma vez, o Galo achando um gol na reta final do jogo para garantir a classificação. O Galo está vivendo muito no limite nesses jogos de mata-mata. Isso uma hora pode custar caro. O time precisa entrar concentrado do começo ao fim. Duelos de mata-mata são 180 minutos. Não adianta você fazer bons 90 minutos na ida e depois fazer outros 90 minutos na volta completamente desligados. Isso uma hora pode custar caro. Ou o time vira a chave e começa a ter um maior nível de concentração e desempenho nos 2 jogos, ou então uma hora isso vai custar caro, porque nem sempre
o Everson vai conseguir ser o milagreiro. Né? Ontem, mais uma vez, ali, ele conseguiu salvar. Né? Teve um lance também no finalzinho do jogo, ali, né? Depois do 2-2, que ele salva mais uma vez, assim, que é inacreditável. Né? Mas não vai ser sempre que o Everson vai conseguir ser o herói do time do Galo. Ou o time como um todo começa a ser mais comprometido nesses jogos, principalmente nos jogos de volta, ou uma hora a vaca vai pro brejo. O time do Galo precisa ficar mais ligado em jogos em que consegue ter a vantagem no placar. Mas o importante de tudo é que o Galo, mais uma vez, está classificado, vai para as quartas de final da Copa Sul-Americana, aguarda o vencedor de Santos e Macará para ver aí quem vai enfrentar nessa próxima fase da competição sul-americana. O Galo que tenta mais uma vez chegar a uma final da competição para, quem sabe, ter um final diferente daquilo que foi 2025. No mais, minha gente, deixa o seu like, se inscreva no canal, curta, comenta, ativa o sininho, compartilha com a galera, vem com a gente ajudar esse projeto a crescer. Estamos indo aí rumo aos 50 inscritos, né? Aos pouquinhos, de pouquinho em pouquinho, a gente vai fazendo esse canal crescer aí. Me ajude aí a chegar aos 50 inscritos. E comenta aí o que você achou do jogo de ontem, o que você achou que faltou para o time do Galo para ter um desempenho melhor e o que você espera de diferente, o que você espera de mudança do time do Galo para os próximos duelos de mata-mata. Semana que vem já começa o mata-mata da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, um jogo que vai ter um peso muito maior do que todos os outros jogos de mata-mata que o Galo teve até aqui, então a atenção precisa ser redobrada, a concentração precisa estar em 110% do começo ao final, e isso do primeiro ao último, do primeiro ao segundo jogo. O time do Galo não pode relaxar em nenhum momento, a postura precisa ser diferente. Então eu quero saber de você, torcedor, o que você espera do time do Galo para o duelo contra o Cruzeiro e para o sábado contra o Internacional, jogo pelo Campeonato Brasileiro. Você espera que os titulares sejam poupados? Você prefere que o time do Galo seja mesclado? O que você espera? O que você quer que o Barba Domingues faça? Deixa aí nos comentários também e vem com a gente no mais, meu povo. Um abraço para vocês e até a próxima.